Olá, sejam bem-vindos de volta à tradução e análise do livro de Hal Crook, How to Improvise. Estamos aqui no nosso vídeo de número 8. Encontramos-nos na página 29 e vamos começar aqui no meio dela, densidade rítmica ou atividade rítmica, controlando a quantidade de notas tocadas em uma frase. Certo? Vamos lá. Então, a densidade rítmica, um tema que eu achei especialmente interessante, é referente ao grau de atividade melódica e rítmica encontrada na música. Assim como o controle e a duração das frases, a densidade rítmica é um aspecto extremamente notável em termos de notação musical da improvisação, usado para alcançar equilíbrio e criar uma variedade de solos interessantes. Temos aqui o exemplo 13. Antes do exemplo 13, um pequeno parágrafo que diz: densidades rítmicas elevadas em uma frase significa que a atividade soa complexa. Isso é obtido tocando muitas notas, usualmente com figuras rítmicas curtas, como colcheias, tercinas e semicolcheias. Então, se você ainda não sabe como falar essas notas em inglês, estamos aqui nesse parágrafo e aqui ele está dizendo eighth notes, ou seja, essas são as colcheias, triplets, que são as tercinas, and 16th notes, são as semicolcheias. Ao longo do livro, a gente vai adquirindo um vocabulário musical e eu vou fazendo traduções pontuais para vocês, certo? Ok, mas outras figuras mais longas podem ser incluídas ocasionalmente. Uma frase desse tipo, ou seja, uma frase com muitas notas, notas curtas, usualmente figuras rítmicas curtas, recebe o nome de densa e pode ser de pequena, média e longa duração. Podemos ver aqui no exemplo número 13. Densidades médias e baixas em uma frase significa que a atividade será relativamente simples. Isso é obtido tocando menos notas de durações mais longas, como breves, mínimas, semínimas pontuadas, etc. Então, novamente, aqui nesse parágrafo, a gente pode observar esse tipo de linguagem. Veja, whole notes, half notes, dotted quarter notes. Então, whole notes são as mínimas, são as semibreves, half notes são as mínimas e quarter notes são as semínimas. Certo? Então vamos lá. Aí para concluir o parágrafo diz o seguinte: uma frase desse tipo é conhecida como escassa e usualmente é de 4 tempos de duração ou mais, como podemos ver aqui no exemplo 14. O último parágrafo da página diz o seguinte: tanto as frases densas como escassas podem incorporar síncopes rítmicas e antecipações para criar as sensações necessárias de movimento na linha melódica. Os ritmos ou ideias nas frases densas e escassas devem claramente definir o andamento. Aí podemos passar para a página 30. A página 30 conta com o primeiro exercício de densidade rítmica, que é a ideia geral. Selecione um conjunto harmônico e modo de acompanhamento. Improvise em andamentos médios e rápidos, usando o método play-rest, como em todos os outros, né? Foque na ideia geral de variação de atividade entre densas e escassas durante o solo. O exemplo 15 mostra claramente uma atividade inicialmente escassa para depois se tornar meio densa, certo? O objetivo é ficar familiarizado com o ato de controlar e balancear a quantidade de notas tocadas em cada frase para criar variedade e interesse no solo. Use pausas consideráveis. Use a pausa para lembrar o objeto do exercício e escutar o efeito da ideia anterior. Continue por vários minutos, altere o andamento, conjunto harmônico e modo de acompanhamento como você desejar. E como ele diz, grave os seus solos para crítica e transcrição. No final da página, podemos passar para o exercício 2, que diz o seguinte: ele é sobre níveis de atividades individuais e níveis de atividades combinadas. Selecione um conjunto harmônico e modos de acompanhamento, utilizando o método play-rest e improvise a tempo, controlando o tocar durante o solo. Aí o número 1. Use notas de longa duração apenas, mínimas. Varie a duração das frases, ok? 2. Atividade musical escassa apenas. 3. Use notas de curta duração apenas, como colcheias ou semicolcheias. 4. Atividade musical densa apenas. 5. Rotacione frases ao longo do solo. Uma escassa, uma densa. Uma escassa, uma densa. E varie a duração dessas frases. E número 6. Comece cada frase escassa e termine densa. Use frases médias ou longas. A página 31 nos reserva o exemplo desse exercício, que é o 16. Aí temos o número 7. Comece cada frase densa e termine escassa. Podemos ver isso no exemplo 17 logo embaixo. Aí temos o número 8. Comece cada frase escassa, torne densa e termine escassa. O número 9 é inverter o que já foi feito. Número 10. Combine frases escassas e densas com várias durações de frases da seguinte maneira: 2 densas curtas, uma longa e escassa. 11. Primeiro refrão com frases escassas, segunda com frases densas, depois inverta. E o número 12,
a seção A com frase escassa, seção B com frase densa, depois inverta. Para terminar esse capítulo sobre densidade rítmica, temos o exemplo de agenda de prática diária, densidade rítmica. 1. 20 minutos na ideia geral da variação de atividade. 2. 60 minutos nos níveis de atividade individual e combinações específicas. 3. 20 minutos na ideia geral de variação de atividade. E 4. 20 minutos de diversão. Não se esqueça que esses tempos entre parênteses é para cortar pela metade o seu estudo para 1 hora em vez de 2 horas, caso você não esteja conseguindo se adequar ao tempo de 2 horas, certo? Muito bem, esse foi o nosso vídeo número 8, falamos sobre densidade rítmica, eu vou ser Hal Crook, e no vídeo número 9 vamos iniciar na página 32, quando vamos falar de percepção do tempo, certo? Então vejo vocês no próximo vídeo, até já!